nosso coração mais uma moeda, mais uma gota desse oceano maravilhoso, de onde vem tantas bênçãos incríveis. Mais um dos nossos momentos em que nós vamos estudar o Antimedo, que é a obra. Estamos sendo agraciados aqui pela experiência, pelo testemunho de Pablo Marçal, para abrir os nossos movimentos de estudo. No nosso momento de hoje, no primeiro momento, vamos conversar um pouquinho sobre como tem sido os nossos dias, né, do sábado passado até aqui, como é recorrente nos nossos grupos, nas nossas movimentações. Vamos conversar um pouco sobre nós, vamos trazer um pouquinho sobre a nossa experiência e o que tem sido as nossas práticas e dinâmicas, e depois a gente fala sobre especificamente esse recorte, porque a cada encontro vai ser um pequeno recorte da obra dele, até porque a minha intenção aqui não é ler o livro, quero que todos leiam, comprem o livro, né? Quero que todos recebam aqui um pequeno spoiler apenas, uma pequena gota dentro dessa obra muito bacana, muito cheia de atividades, de dinâmicas que realmente incentiva a gente a querer buscar algo melhor dentro de nós. Uma versão de nós que a gente ainda nem conhece, mas que está em algum lugar guardadinho lá, né? E que a gente pode acessar. Sim, por que não? Né? Esse é o nosso propósito aqui. Então, amadas, Carla, Adriana, Rita, quem sentir de trazer um pouquinho como foi sua semana e quiser falar um pouquinho sobre o que o medo tem representado em sua vida, o que sentiu durante a semana das movimentações, porque sempre que a gente começa a mexer no baú e tira uma sílaba para fora, né, a gente consegue perceber que a nossa vida ela começa a fazer um movimento elíptico, né? Ela começa a trazer atualizações, provocações, dinâmicas que de alguma forma nos tiram do nosso conforto e olham conosco, de dentro de nós para fora. Essas experiências elas começam a nos convidar para esse novo olhar. Elas começam a nos provocar a raciocinar, a entender o que se passa. Então, aqui, mais uma moeda, mas na nossa vida vamos ver o que está acontecendo. Quem quer começar? Trazer um pouquinho da sua realidade. Voluntariamente, tranquilamente, de forma simples e breve. Como é o medo na minha vida e o que eu ouvi sobre medo esta semana, de forma bem simples. O que veio para mim a partir do primeiro exercício, onde nós conversamos sobre qual é o meu maior medo. Quando eu penso em medo, o que assim começa a piscar no meu outdoor interno? Bom, eu vou começar então, tá? Bora lá. Eu ia deixar a Adri começar, mas ela ficou quietinha ali. Ela entrou primeiro que eu hoje. Bom, então, desde a semana passada, sobre o medo que eu comentei, que era o sustento e a educação dos meus filhos, né? Mas o que mais mexeu comigo foi quando virou a chave, depois que a Rosângela falou, que foi sobre o sucesso. E que eu tenho medo do sucesso, porque o sucesso vai me fazer sair do papel de coitadinha, né? E de lá para cá venho pensando aos poucos durante o dia sobre isso, e eu notei que a minha vida, depois que eu comecei esse processo de buscar a cura do meu coração, buscar as jornadas, isso aí tá mexendo e deixando a minha vida assim um caos por dentro, sabe? Eu sei que esse caos é bom agora, que precisa tirar tudo do lugar, né? O que já estava assentado, todos os medos que estavam assentados, preciso tirar todos eles do lugar e fazer faxina. Mas esse momento é de pura indecisão, de puro. Parece que eu tô perdida, sabe? Eu não sei bem o que eu tô fazendo. Eu mesma não sei bem o que eu tô fazendo. Eu sei que tô indo pelo bom caminho, mas onde vai dar eu não tenho muita certeza. E isso já vem desde a jornada do Reiki, desde que a gente começou com a jornada do Reiki, com a jornada com o Michael, com a jornada feminina, e continua aqui. Mas eu sei que vai dar num bom lugar. Eu sei que é pro meu bem.
Só que esse momento tá assim, e essa semana, durante a semana, teve momentos no meu trabalho que eu pensei, bah, não é isso que eu quero fazer, eu não sei o que eu estou fazendo aqui na creche, eu não sei se é isso mesmo. E em outros momentos eu fiquei me perguntando, poxa, mas eu quis vir para cá, por que que agora eu não me sinto bem? Por que que eu não quero isso aqui mais? Para onde que eu vou? Será que isso é meu? E aí hoje, quando eu conversei contigo sobre os sonhos que estão vindo, né? Porque é uma noite atrás da outra. Eu não sonhava tanto assim, ou se sonhava, não lembrava e não era tão impactante os sonhos, né? E agora há 3 noites eu tenho sonhado. Sonhos muito, muito esquisitos. Muito, muito esquisitos. E isso está mexendo muito com o meu interno. Mas vamos lá, vamos seguir. Estou seguindo. Aos poucos eu sei que eu vou chegar lá. Mas aonde vai dar, Ângela, eu não tenho certeza de nada. E essa não certeza é que me deixa com dor de estômago, Uhum, sabe? uhum. E agora, o que eu faço? O que eu vou fazer quando eu chegar aí, Vai, né? Para onde vai eu te vou? acolhendo. Uhum. Mas vai dar certo. Eu sei que vai dar certo. Eu sei que é uma decisão bem tomada. Que eu tomei a decisão que precisava tomar. Não estou arrependida. Mas eu tô com medo de chegar aí. Mas vamos lá, vai dar certo. Confia, confia que é uma nova etapa. E sabe que as coisas estão se ajeitando aí, sem eu ter que mexer com nada. Ótimo. A casinha onde eu vou morar, a mãe já trocou telhado. Ela tá tão feliz. Ela disse: eu vou fazer surpresa para ti. Eu não vou te contar tudo que deu para fazer na casinha. Mas ela ganhou oferta para arrumar o telhado. Eu achei que ia ter que pagar 4 mil, não vou mais ter que pagar 4 mil. Diminuiu mais de 50% o valor que eu vou precisar desembolsar, Que coisa boa. sabe? Uhum. Ela disse, aí, antes de ela falar isso, já sabia da oferta, já sabia que ia trocar o telhado, e eu pensei, né, passou pela minha cabeça isso. Nada disso do que está acontecendo é por minha causa, é por causa da mãe. A mãe merece isso. É pelos pedidos dela, pelo esforço dela, pelos amigos dela. E anteontem ela disse, filha, nada disso é por mim, é por ti. Não, tu recebe, não desfaz o que Deus está te dando, é por ti. E a palavra dela, quando ela disse que era por mim, aquilo ali, sabe, eu plantei sim. Eu plantei boa semente no passado. Eu não posso desfazer das sementes que eu plantei. Agora, quem sabe é hora de eu colher algo bom que eu já plantei. Então, não é só pela mãe. Eu também fiz a minha parte para receber isso. Então, aos poucos vai vindo sinais de que realmente é para mim ir, de que realmente tem algo aí para mim muito forte mesmo para eu voltar. Mas sempre fica aquela ansiedade humana, né? E agora? E agora? Mas vai dar certo. Um passo por vez, tá? Sim, Eu tá sei que bom. a gente tem vontade de, né? É, controlar o Natural, destino, né? natural. Saber Não depois, quer, saber do que eu faço. não quer entrar no livro de novo na mesma página lá de trás, né? A gente não quer entrar no livro, na página que a gente não quis mais ler. É, isso. Ali, quando a gente encerrou aquela página, a gente disse, não, aqui eu não volto mais. Então, essas Exato. ansiedades, elas são vozes de medo ainda, mas tem uma conotação de controle aí também. Então, aos pouquinhos, olhando para um pedacinho e para outro pedacinho do mosaico, aos poucos a gente vai começando a tomar mais intimidade com essa informação. Primeiro, esse é o primeiro passo. Perceber o que é, o que está vindo, o que está sendo dito ali. E a ansiedade ela é fruto do receio natural, tá? Natural de que possa haver em algum momento um julgamento.
principalmente nós, as vozes, né? As vozes que começam. E se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? E se pudesse tal? E se pudesse outro tal? Mas eu estou abandonando um projeto, estou pegando um projeto novo ou estou voltando atrás? Qual das três opções? Ok? É bem isso. Dá um passo por vez. Ok? Vai dar tudo um nó e depois as coisas vão começar a se desenrolar. E quando tu menos perceber, tu vai estar feliz e grata, tá? Tudo tem o seu momento certo de acontecer. Mas desde já, se permite ver se essa é a tua verdade, se essa tua verdade ali já começa a paz. Porque cada desafio que for chegando vai ser um convite para fortalecer essa paz. A paz da primeira escolha. As outras opções, as outras possibilidades que vão acontecer, depois você só vai entendendo em cada momento, né? Porque não tem como você saber prever agora o que vai se passar depois. Você é uma nova versão de 2 anos atrás, certo? É. Não tem mais como se dizer que é a mesma pessoa que saiu daqui de Montenegro. De jeito nenhum. Então, como é que você quer imaginar o que vai acontecer se não é nem a mesma pessoa que está voltando? Então, o raciocínio, ele é meio doido mesmo. Você ainda está pensando como quem saiu, mas está voltando como alguém completamente diferente. Como que pode juntar as duas informações? Não existe. Não tem como. É impossível, tá? Então, ali já começa o primeiro contra-raciocínio, onde eu entro com uma mudinha diferente, dizendo, opa, aqui entra uma nova informação. E ali você começa a entrar com, então, uma ativação nova para dissolver um pouquinho o centro de força do medo. Certo? A, É. a Ritinha saiu. Adriana, não sei se você vai poder falar mesmo sem imagem. Se você quiser falar sem imagem, eu não me importo, tá tudo Posso? bem. Pode? Quer comentar um Posso sim. pouquinho, amado? Como é que foi essa semana? Alguns ruídos do medo? Olá. É, foi bem legal eu assistir a aula pelo YouTube mesmo. Tem um Homem-Aranha me perseguindo aqui. É, aí o que eu percebi é que o, o maior medo declarado era medo de me sentir impotente perante algumas situações. Mas o que me veio à tona mesmo, que me surpreendeu, é que, na verdade, eu tenho medo da minha própria autocobrança. Mas foi uma semana bem tranquila, sem medo. Que bom, você tem se permitido, então, Assim, viver cada dia, né? Viver cada momento. sim, Que bom. Fico bem feliz. A gente vê, quando você fala, a gente vê que você está avançando no relacionamento contigo. Isso é muito importante, Adriana. A intimidade obrigada. com, né? A intimidade com o diálogo, com que a gente volta para si dentro dos acontecimentos, ela é um processo muito bonito. E é intransferível. Você não vai fazer isso em escola nenhuma, só na vida. Você só vai poder fazer isso olhando para suas práticas, tá? Cada passinho vai alimentando mais essa intimidade. E quando você consegue se ouvir, você avançou mais um pouquinho. É muito bacana quando a gente tem uma provocação de uma pergunta que nos abre a janela um pouquinho mais. Abriu um pouquinho mais a fresta, então um pouquinho mais de luz. Aí a gente começa a perceber, esse ruído está vindo dali. Agora eu entendi que essa interferenciazinha no meu mental, ela é essa história aqui que está escondida lá embaixo de um tapete. E eu aqui não estava vendo, né? E a gente alimenta em um momento e depois esquece. Ou já traz consigo há muito tempo como um valor adquirido. E nem nunca mais se deu conta de que está ali, né? Enviando mensagens. Gratidão. Vamos então para o momento do livro. Eu trago para vocês, né, que essa semana eu vivi um dia, quase 2 dias,
onde eu tive uma catarse, uma limpeza do meu organismo que eu nunca mais tinha tido, que é febre, dor de cabeça, né? E algo assim, mesmo que me chamou a atenção. Eu percebi com clareza que era algo que eu estava liberando, que era um movimento interno de expansão. Não consegui, assim, num primeiro momento, perceber do que se tratava, mas mais para o final eu consegui identificar que era um pensamento do tipo: agora que está tudo tão bem, será que pode acontecer algo ruim ou pesado ou algo que corrompa essa felicidade? Esse medo, o medo de estar num lugar onde de repente tudo começa a caminhar para a direção que você sempre sonhou. E aí de repente chega esse ruído, né? Essa voz de uma lei que você não identifica, de um oculto, e ela vem dizer para você: será que você vai poder aproveitar dessa colheita? Você vai poder usufruir dessa semente que você plantou? Ou será que você caminhou, caminhou e agora que chegar na hora da melhor possibilidade, do ápice de tudo isso, que você já não vai mais estar aqui para poder olhar, não vai mais ser ator, atriz dentro desse processo? Vai ser simplesmente retirada do palco a 1 milímetro de comemorar a maior vitória da sua vida? Olha que pensamento. E o que esse pensamento ele quer trazer para nós? Ele quer corromper o nosso movimento. Então, quem sabe eu dou um passo atrás e não faço esse movimento tão grande, e aí eu vou ter mais tempo para pensar melhor se é isso mesmo. Isso seria o ato natural e espontâneo do piloto automático. Mas só que não. Nós estamos aqui para estudar, para aprender. E nesses 1 dia e meio, quase 2 dias, em que eu fiquei ali fazendo essa liberação, porque eu simplesmente permiti que meu corpo desse passagem para essa movimentação toda, fiquei só tomando água, me hidratando com água de coco, e eu tive febre, eu tive dor, e, né? Todo esse movimento passando com uma força, assim, parecia sabe? Uma avalanche mesmo de misto de tudo um pouco. E quando passou, foi como se nunca tivesse acontecido. Isso é incrível. O nosso corpo é extraordinário. E se nós não entendemos que nós, assumindo um lugar onde eu posso receber a luz da cura, onde eu posso sair do meu pânico interno, do controle que eu preciso para não sentir esse pânico, se eu posso me colocar num lugar onde eu sei que isso vai passar e dar vazão a essa onda, que é uma onda de tremor interno, se eu ocupo esse lugar que eu sei que isso é só um momento, eu consigo dar passagem para isso mesmo sem ter grandes intervenções de medicamento, ou sei lá mais do que se requer num momento convencional desse tipo, quando você olharia de uma forma convencional. Não estou dizendo aqui que você não deva procurar um médico num momento como esse, fazer uma avaliação se for preciso, né, correr atrás dos recursos. Se você não tem os recursos que nós temos como terapeutas holísticos, vá, procure, faça tudo o que você sente no coração, ok? Não estamos aqui para dizer que é isto ou aquilo, jamais. Sempre é e isto e aquilo, mais aquele outro, e tudo junto faz o crescimento e o desenvolvimento acontecer, ok? Aqui nesse recorte do livro do Pablo Marçal, ele conta uma história de quando ele se candidatou para uma vaga em um emprego numa empresa. Só que quando ele foi se apresentar para assumir, em primeiro lugar, não assumir ainda a vaga, mas em primeiro lugar, para fazer a entrevista, para passar pelos processos, pelas preliminares do processo de contratação, ele não se preparou. Ele foi assim, como a gente diz, né?
espontaneamente, de qualquer jeito, do jeito que deu. E quando ele chegou lá, as pessoas que estavam sendo entrevistadas estavam todas bem organizadas, bem preparadas, com PowerPoints, muitas e muitas anotações, né? E ele foi ficando por último, cada vez mais para trás da fila, cada vez mais escondidinho, e esperando a vez dele, e se deixando de lado, até que chegou a vez dele. Quando chegou a vez dele, ele já tinha amadurecido tanto o raciocínio, ele já tinha amadurecido tanto o olhar dele e expandido tanta percepção, e ele já tinha acolhido tantas leituras do meio e do que era necessário ali, que ele fez uma apresentação brilhante e, obviamente, conquistou a vaga, né? Eu estou dando um spoiler aqui da história dele. Mas o que ele conta é que ninguém sabia que naquele momento, naquela entrevista, ele curou algo muito importante na vida dele. Ninguém sabia que ele era gago. E quando ele falou com tanta energia, com tanta paixão, com tanto amor, com tanta entrega, com tanta certeza do que ele estava falando ali, que ali, naquele momento, ficou essa que é uma dificuldade na fala causada por impacto emocional de alguma experiência que se teve. Então, amados, aqui ele nos traz um testemunho riquíssimo de quando a gente sai do lugar onde o pânico nos toma, onde o medo corrompe os nossos sonhos, e a gente só vai lá e faz o que sabe fazer. Foi o que ele fez. O que ele sabe fazer muito bem e já sabia naquele momento, ele tinha pouca idade, era ouvir, observar e trazer apenas o que era necessário e falar apenas o que precisava ser dito. E que aula de vida é isso para nós. Que rico é ouvir isso. Quer dizer, então, que aquilo que eu já tenho dentro de mim pode ser precioso para alguém? Exato. E aquela historinha que a gente fala, que eu ainda não tenho o curso exato para trabalhar ajudando, que eu ainda não sei tudo que eu preciso para curar alguém. Curar, entre aspas, né? Nós facilitamos a cura dentro de um processo onde a cura se entende como, só um pouquinho que eu vou abrir aqui, se entende como um processo de atualização da frequência da sintonia que estamos acessando naquele momento. A cura, então, é uma mudança de estado interno para os dois envolvidos ali. A cura, ela seria, então, uma elevação de frequência muito bacana e o registro de um novo estado interno, uma nova compreensão da realidade, nesse sentido. Que depois a gente vai explicando melhor ao longo do estudo aqui, o que mais é possível dentro desse processo chamado cura, que a gente vai entendendo dentro da nossa rotina, dentro dos nossos desafios. E aqui, o que ele nos traz é que talvez a sua doença ou limitação, aquilo que você tem medo de enfrentar, aquilo que você tem medo de viver na tua vida, aquilo que você acha, né? Que barra você de viver o teu sonho, de ser quem você nasceu para ser, né? Talvez naquele momento para ele era a gagueira, mas talvez para você seja uma outra coisa e você está ali esperando a melhor oportunidade, esperando o melhor momento, esperando o sim de alguém, esperando a aprovação de outro alguém, esperando que alguém diga que você está pronta, que você é ótima. Mas quem precisa dessa aprovação? De onde ela vem? De onde ela sai? E aqui ele pergunta simplesmente porque ele enfrentou uma situação que antes te causaria medo. Você hoje, se você enfrentasse uma situação que antes te causaria pânico, pavor, medo, como o medo da morte, por exemplo, se nós estivéssemos diante de uma evidência na nossa vida que poderia simplesmente ceifar a nossa, ou encurtar a nossa experiência aqui nesse plano denso, na 3D, na nossa encarnação.
Se a gente estivesse enfrentando uma cena assim, quanto de medo nós sentiríamos de saber que amanhã de manhã eu não vou olhar para os meus filhos. Saber que amanhã de manhã eles vão ter que cuidar do café deles, da escola deles, da vida deles, porque eu não vou estar aqui. Quanto de medo isso me causa? Quanto de controle eu tenho nisso? Compreende? Então, naquela manhã, ele descobriu que o bloqueio emocional dele tinha intimidade com aquilo que ele mais nasceu para fazer. E ele nasceu para instruir pessoas. Porque naquele dia, quando ele falou, ele tinha tanto amor, ele tinha tanta luz nas palavras. E não é porque isso fosse melhor nele do que é melhor em qualquer um de nós. Ele só tinha uma certeza, que ele sabia o que ele queria ali. E que ele estava pronto para ocupar o seu lugar. Essa é a provocação hoje. Nós sabemos o que nós queremos e estamos prontos para ocupar o nosso lugar? Para pagar o preço que é necessário para que eu saia de onde eu estou agora, para que daqui a um ano eu possa realmente olhar para mim mesma no espelho, virando 2025, e possa estar sorrindo para mim e dizer: ai, que coisa linda que tu fez esse ano. Uau! Incrível como tu consegue se superar a cada ano que passa. Olha, eu tenho orgulho de ti. Sabe? Poder ter essa fala. Ai, mas foram só 2 pequenos passos. Eu sempre, ultimamente, né? Eu digo sempre, mas ultimamente, eu tenho usado uma frase comigo para comemorar comigo. Foi mais um grande passo para nossa pequena humanidade. Não é? Mais uma pequena vitória para nossa pequena, grande vitória para nossa pequena humanidade. Porque eu sou uma, né? Dentro de uma gigantesca multidão. Mas se eu não estiver comigo comemorando como se fosse a maior vitória do universo, quem vai fazer isso por mim? Só eu posso ocupar esse lugar. O lugar de alguém que sabe o que quer. O lugar de alguém que escolhe viver a experiência. Então, a provocação de hoje é simples, rápida e básica. Pense agora naquilo que você tem um medo terrível. Não, mas tem que ser aquele medo assim, ó, você chega diante dessa cena e começa a tremer. Não vai nem com proposta, nem com meditação. Não vai nem com auxílio técnico, nem com a ajuda dos universitários. Daí faz de conta que não é para mim. Ah, eu só não nasci para fazer esse negócio. Acho que eu não tenho dom. Vai, conversinha do ego, né? O lugar. E a pergunta de hoje, e a provocação de hoje é muito simples. Pense agora, o exercício de hoje é esse. Nós já vamos fechar aqui, porque o nosso objetivo aqui é abrir janelas para a mente, para que a gente possa sentir a nossa energia, a nossa respiração, a nossa alma se abrindo. E que nesse comunicado com a vida, nessa respiração, nós possamos começar a renovar esse ar interno, onde chegam novos sinais. Algo que lhe traz, cause muito pavor. Responda as perguntas abaixo e liste os medos que você precisa enfrentar. Você tem medo de falar em público? Você tem medo de ser criticado? Você tem medo de ser rejeitado? Você tem medo da morte? Quais os outros medos que te assombram? Você já passou por uma situação durante a noite onde você de repente vai se dar conta de que esteve num sono tão profundo que você facilmente poderia estar desencarnando naquele momento e não ter a menor consciência disso? Vocês já passaram por uma cena parecida como essa? Se nunca passaram, é uma experiência valiosa.
Se observe. É algo fantástico. O ego, ele tem um medo ainda. Muitos de nós podem dizer, ai, a morte é uma coisa linda. O sair do corpo físico é uma coisa muito linda. Jura que se você se desse conta de que você não vai mais ver os filhos desta encarnação, que você não vai mais voltar para o trabalho desta encarnação, que você nunca mais vai beijar a pessoa que você ama hoje, nesta encarnação, e que você não vai mais tomar o cafezinho que você adora, e que você nunca mais vai preparar uma refeição neste corpo que você ama, que não causaria em você nenhum abalo. Fica aqui a reflexão. Quero deixar para vocês hoje. Porque a sinceridade. Sim, pode falar, Rita. É o Eu primeiro tive que passo. sair. Boa noite, gente. Então, Boa eu noite, amada. estava no interior, eu ouvi tu falar, o início ali, estava ouvindo, tava, eles disseram que lá eu podia usar o Wi-Fi da casa, não deu. Peguei o carro, vim correndo para o centro, para frente da minha casa, para poder assistir. E eu saí justamente quando vocês estavam falando do medo, né? Qual é o maior medo? E cada um falando da semana, como é que está. E aí volto, tu tá aí já, né? E essa parte aí eu fiz, porque eu imprimi e eu fiz. E eu assisti a aula no, na terça-feira de manhã, gravada do YouTube. E esse livro me chamou muito, 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 muito. Porque é o que eu preciso trabalhar. E o que tá me bloqueando, e aí quando traz do propósito e do medo, é fácil, né, para mim. Tanto quando tu traz de essa experiência, em cerimônia da ayahuasca, eu me vi desencarnada e indo. E eu estava indo tranquila. Quando eu me dei conta dos filhos, eu entrei em desespero, justamente por causa disso. Porque eu não estaria com eles, porque eu não cuidaria deles, porque eles eram meus, porque eu tinha que estar com ele. E eu chorei a cerimônia todinho, o resto da cerimônia, e eu saí de lá agradecendo. Disse, eu não sei porque é a primeira vez que eu tive isso na consagração da ayahuasca, e eu disse assim, eu não sei por que que veio a morte para mim, mas se veio essa situação, eu tenho que olhar para isso. E a partir daí eu comecei a estudar as questões da morte e de estar aqui. Só estou aqui, eu não sou daqui. Veio o apego, veio o controle, veio o ego, e aí a minha caminhada começou, e hoje eu estou aqui com vocês. Mas é muito doloroso o primeiro contato com essa sensação, da gente se dar conta disso, da gente enfrentar essas sombras da gente. E essa luta com o ego, esse se colocar ele no lugar dele, né? Não lutar contra ele, e sim colocar ele no lugar dele. Ele tem um lugar aqui com a gente também, porque ele foi feito para isso, para nos proteger, mas não não assumir o controle, que é o que acontece hoje. E aí a Rita hoje, qual é o maior medo da Rita, né? A Rita não tem medo de falar em público, Ângela, porque a Rita é supervisora escolar, a Rita dá um jeito, a Rita chega ali, a Rita não gosta. Eu prefiro montar o palco e deixar o resto do pessoal comandar. Não sou muito, mas se preciso for, na hora vem no automático, eu vou e eu faço, tá tranquilo, não tem. De ser criticado tem que trabalhar com a crítica. Tem que olhar a crítica como construtiva e tirar o melhor lado dela, mas eu tenho muito medo. Então, por isso que o estar em público me bota na vitrine, e aí pode vir a crítica e pode vir a rejeição, então por isso que eu já me protejo. Uhum. Ser rejeitado é algo que tenho muito medo. Eu escrevi aqui um sim com um monte de M. Sim, por quê? Sim, muito medo. Medo da morte, eu acho que de tanto que eu estudei, que eu fui procurando, que eu fui me acostumando, que eu fui vendo isso aí como
Eu hoje já não tenho medo da morte, eu já me preparo e já preparo os meus filhos para que eles fiquem bem também, que eles entendam que eu vou estar sempre com eles, aqui ou não aqui, nós vamos estar sempre juntos, nós vamos nos encontrar, até breve, então, e não viver, não passar para eles o que eu passei com a minha mãe, que quando a minha mãe morreu, eu chorei muitos anos. E eu me vi, aí entra as constelações, eu me vi um dia repetindo o que a minha mãe fazia, chorava no Dia das Mães e a gente entregava um cartão para ela e ela chorava. E a gente disse, mãe, mas nós estamos aqui às 3, por que tu tá chorando? Vocês não sabem como é triste não ter mãe. Perco eu, minha mãe, e eu um dia picando umas coisas para uma sopa chorando, lembrando, chegou os dois perto de mim, mãe, por que tu tá chorando? Eu olhei para eles e pensei assim, gente, e aí eu me lembrei, eu não tenho mãe. Aí disse, para, tu tá repetindo. Nesse momento eu constelei sem nem saber sozinho. E mudei o padrão. Então, não, que bom que eu tenho, não é assim, mas foi um longo caminho para essa saudade. Foi primeiro finados que eu também não vibrei muito nisso, que eu tive um outro entendimento, que eu passei o dia honrando, lembrando e agradecendo a ela, mas sem a tristeza. E os outros medos. E esses aí são os que estão intrinsecamente ligados, né? Medo de ser incapaz, de ser insuficiente, de não dar conta. E aí é onde eu volto lá naquela criancinha que eu já te disse, que nós temos que ir lá naquela criancinha resolver o problema daquela criancinha lá. Então eu só queria dar a minha contribuição, porque eu saí correndo para poder, querendo muito ouvir todo mundo e ver, mas eu vou ouvir depois de gravado. Claro, tudo bem. Que bom que tu tá aqui, obrigada. Tu veio de coração, eu sei que tu veio de coração, trouxe o que tu pôde trazer. Obrigada, né, por somar na nossa partilha aqui, né? Que isso possa acender a chama aí e despertar mais pessoas para que possam se olhar também com esse olhar compassivo com que você está fazendo já, Rita, trazendo com tanta verdade, porque, sabe, é o que eu vinha dizendo ali antes de você entrar. Sinceridade e verdade internos é o primeiro movimento de acolhimento. Enquanto você não consegue, é porque ela ainda te aflige tanto, a dor te aflige tanto, que você não consegue parar para olhar para isso. Então, quando você já está conseguindo parar para olhar, você já venceu. Você já é uma vitoriosa, entendeu, Rita? Aqui, você já abriu a janela e a luz já está entrando. Agora, o que você precisa é compreender o padrão e iluminar a tua consciência para que você possa entender os mecanismos, tá? Isso nós vamos fazer aqui, por isso são 33 encontros. São pílulas de força, né? São pequenos movimentos nos nossos filamentos aqui. Dentro do nosso DNA, a gente vai fortalecer essa estrutura para que ela possa se erguer para uma nova verdade. Devagar, não tenha pressa. A tua melhor versão, ela está adormecida aí dentro. Ela só quer ser ouvida. Gratidão, tá? Foi muito importante tu estar aqui hoje. Obrigada. E aí, nesse clima gostoso, né? Vamos encerrar a nossa provocação de reflexão de hoje, a nossa abertura de janela para que a gente possa estar se permitindo abrir a nossa mente para um novo raciocínio. Que a nossa alma, que o nosso ser superior, que ele possa banhar as nossas vidas, trazendo a serenidade. Aqui não é sobre certo e errado, é sobre como nós podemos olhar com um olhar mais integrativo, né? Unificador. Porque, na verdade, o olhar principal ele deve ser sempre na busca de uma vida melhor interna para cada uma de nós, não é? O principal propósito não é ser feliz? E com quem que a gente precisa ser feliz primeiro? É isso aí. Que a alegria, que a motivação de todos os dias seja buscar esse lugar melhor. Seja organizar essa casa aqui, ó, dentro. Para que quando um dia
a gente estiver olhando para trás, se despedindo dessa experiência aqui, a gente possa compreender que avançou no principal relacionamento da nossa vida. Isso já vai ter sido uma grande evolução, gurias. Porque no passado a gente só chorava, ou só brigava, ou só se enraivecia, né? Se revoltava. E não tinha outra resposta. Hoje, olha que lindo, a gente já pode até conversar. É um pequeno salto, né? É um grande salto para a nossa pequena humanidade. Mas que se for de salto em salto, que a gente possa construir uma nova realidade. Beijo, gurias. Obrigada por hoje, por mais esse momento especial, ímpar, único. E eu não poderia deixar de dizer, hoje é meu aniversário. Eu quero agradecer a vida, aos mentores, ao meu mestre querido, Sananda, a mestra Maria amada. Força e amorosidade não tem igual. Por tudo que eles trouxeram para mim ao longo dessa jornada, difícil e ao mesmo tempo muito feliz. E quero agradecer a vocês por terem compartilhado esses vários momentos que já compartilhamos juntas, cada uma no seu estilo, no seu momento, no seu agora. E quero deixar aqui registrado que eu estou vivendo um momento muito feliz, graças a Deus. E que nós todas haveremos de voltar aqui mais e mais vezes para testemunhar nossas vitórias. Beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo Universidade do Ser. Até mais. Tchau, tchau.